todos. Muito bom estar aqui fazendo esse exercício que é para vocês e para mim, de aproximação, de sensibilização para o mundo espiritual a partir das nossas questões, dos nossos problemas. Chega desse negócio de estar discutindo religião como se fosse uma coisa distante do dia a dia. Até as pessoas se acostumaram a ter uma expressão muito curiosa quando a gente discute uma coisa que não tem a ver com o dia a dia, que é estar discutindo o sexo dos anjos, né? Essa expressão vem exatamente de uma tendência da religiosidade de discutir assuntos descolados do dia a dia da nossa realidade. O sexo dos anjos. Mais recentemente, a grande discussão do cristianismo parecia ser se Jesus tinha tido um romance com Maria Madalena. Se isso tivesse acontecido, o cristianismo seria completamente diferente. Desqualificaria, por um acaso, a figura de Jesus, ele ter se relacionado com uma mulher? Será que a mulher é uma coisa tão ruim assim? É uma coisa interessante isso. A outra grande questão que parece dividir a cristandade é sobre a virgindade de Maria. A mesma questão, de novo. Será então que se Jesus tivesse nascido de uma mulher que já tivesse tido relações sexuais, a missão dele seria desmerecida por causa disso? Que mundo é esse que a gente fica se perdendo nos detalhes, mas não ataca o principal? É muito interessante isso. E qual é o principal? Nós, na verdade, temos uma questão hoje, viemos conversar sobre uma questão que é de todos, absolutamente de todos, e que é talvez a mais complexa do nosso dia a dia: as relações humanas. Tem coisa mais complexa e mais difícil do que isso, gente? Se relacionar com o ser humano é um desafio, fala a verdade. Com o acréscimo que nós somos seres humanos, ou seja, se relacionar conosco é um grande desafio. Tem uma dinâmica muito interessante que se aplica para o grupo, que é assim, às vezes leva-se executivos para fazendas, funcionários de uma fábrica, para fazer dinâmicas e aprender algumas coisas. Essa dinâmica é assim: coloca-se um grupo de 20 pessoas de um lado do rio, se separa esse grupo em subgrupos, 4 subgrupos, por exemplo, e dá-se a tarefa de atravessar aquele rio. Uma tarefa clara, que não resta dúvidas. E dá para cada um desses grupos um equipamento para ele poder fazer isso. A um se dá um motor de barco, muito útil, né? Só que só o motor. Para outro, dá-se um barco, muito útil, mas sem o motor e sem remo. Para outro grupo, se dá um remo. E para o quarto grupo, se dá um outro remo. Eles olham aquilo, estranham, e o coordenador dá a partida. Fala: comecem agora. Aí os grupos se desafiam, começam a olhar o que fazer e começam a cortar árvores. O que tem um motor corta a árvore, começa a amarrar as árvores, faz uma balsa, mas não é fácil, o motor é pesado, ele vai afundando a balsa e eles ficam por vários minutos tentando se resolver. O outro que tem o barco também imagina que se colocar o barco no meio do rio vai acabar lá adiante, e está mal das pernas também começa a derrubar árvores para fazer remos. E assim por diante. Os outros dois vão tentar fazer também suas balsas para poder remar.
e demoram com isso horas e horas para atravessar o rio. E aquele que consegue atravessar primeiro olha para trás e fica tirando sarro dos outros que estão demorando mais e comemoram quando chegam lá. Não seria natural isso? É lógico. E aí ele se considera vencedor e os outros perdedores. E aí, quando vão fazer a roda para avaliar o que foi aquela dinâmica, o coordenador fala assim: vocês todos perderam. Como assim? Vocês todos perderam? Vocês todos perderam. Ah, mas eu cheguei primeiro, dizem os membros do grupo que chegou em primeiro lugar. E os últimos, meio sem jeito, meio humilhados, falam assim: nós perdemos. Ele fala assim: vocês já poderiam estar aqui há muito tempo. Vocês já deveriam estar aqui há muito tempo. Se vocês tivessem juntado todos os bens, todos os itens num só, vocês teriam feito 4 viagens rapidamente e já estariam lá há muito tempo, e não demorando horas e horas como vocês têm feito. Essa história, gente, é muito interessante para pensarmos sobre nós. Quem somos nós? Como são as relações humanas? Por que, afinal, nós temos demorado tanto tempo para aprender? Eu não sei se vocês já foram informados, mas nós estamos numa classe de repetentes. No meu tempo de escola tinha assim a 4ª série A, B, C, D e E. O pessoal da E, gente, o pessoal da E formava aquela classe. Quando chegava o professor novo, se dava para eles, né? Porque era aquele pessoal que tinha fracassado, que tinha se dado mal em todos os anos. Era praticamente uma classe de repetentes. Por quê? A famosa teoria da maçã podre. Se você junta a maçã podre com outras boas, ela vai transmitir as suas doenças e todas vão apodrecer. Então, se juntava todos os maus elementos. Pelo riso aqui, eu acho que deve ter alguns aqui. Só que o fato é que há 2000 anos, o diretor da escola parou de mandar professor para aquela classe. Porque ele já tinha mandado muito professor. Já tinha mandado 1, 2, 3, 50, 100, 2000 professores. Dos 40.000 anos que existe o Homo sapiens sapiens na Terra, nunca ficou uma geração, nenhuma civilização sem um orientador espiritual. Imagine, em 40.000 anos, por toda a Terra, quantos orientadores espirituais já teriam passado pela Terra? Muitos, milhares, a gente não consegue nem calcular. Mas, há 2000 anos atrás, o diretor da escola falou assim: agora eu preciso dar a lição mais importante. Muitos desses 40.000 anos já tinham aprendido essa lição e não precisavam mais reencarnar. Já estavam evoluídos, alguns já estavam até em outros planetas. Mas restava uma parte muito importante que não tinha aprendido nada. Aí ele falou: eu mesmo vou até lá. E aí veio o coordenador espiritual da Terra, em pessoa, resolveu vir. É uma honra, né? Só que de lá para cá, desses 2000 anos, muita gente aprendeu. Porque não foi só o coordenador, depois dele vieram vários assessores dele, vários ajudantes, num nível muito alto, e continuaram lembrando e ensinando, e muita gente aprendeu. Muita gente aprendeu. Sobraram 7 bilhões. Do total da Terra, que é estimado em 22 bilhões, os espíritos dão por volta disso, que estão afetos ao planeta Terra, sobraram 7 bilhões. Sabe quem são esses 7 bilhões? Dos 40.000 até 38.000 anos atrás, um monte de gente tinha aprendido. Os 40.000 anos de Homo sapiens sapiens.
mas muita gente não tinha. Aí veio o diretor e ensinou de novo, ensinou profundamente e ensinou pelo exemplo. Pelo exemplo, ele não veio falar em teoria, ele não escreveu uma linha. Ele não escreveu uma linha, não escreveu um livro. Ele veio ensinar pelo exemplo. E nesses últimos 2000 anos, muita gente aprendeu. Mas, na última hora desses 2000 anos, que é o momento crítico da transição planetária, ainda sobram 7 bilhões. É essa a nossa posição na evolução da humanidade. Não dá para ter outro nome, viu, gente? Ah, mas não dá para facilitar? Não, não tem. Nós somos os multirepetentes. E nós precisamos entender o que nós temos feito que nos tem atrasado muito. Nós somos aqueles que foi dado um comando para eles, atravessem o rio, e que gastaram horas e horas e horas para atravessar o rio. Nós somos nós. Todos aqueles que falavam assim: escuta, vamos juntar o seu barco com o meu motor? Todos eles já passaram, já foram, já estão no 10º rio. Nós estamos aqui remando, se afogando para passar o primeiro. Eles já estão no 10º rio. Que lição será? O que terá acontecido com as nossas mentes? Quais serão os nossos instrumentos, os nossos motores e os nossos remos mentais, que têm nos retido tanto à margem do rio assim, por tantos milênios? Nós ainda não conseguimos aprender. O que aconteceu conosco? Porque se fosse não aprender numa vida, ok. Em 10 vidas, ok. Em 200 vidas. Porque, gente, na Terra quem repete 3 vezes a primeira série já é multirepetente. O que acontece que a gente não consegue olhar para o lado e continua lidando tão mal com as diferenças? Você já reparou como as pessoas são diferentes entre si? Para quem é comum, se eu fosse o super-homem e usasse a visão raio-x, olhava vocês aqui, vocês iam ser todos iguaizinhos, todo mundo igual, um conjunto de caveirinha. Beleza. Todo aquele monte de caveirinha sentado, olhando para frente, todos iguais. Mas não, nós somos muito diferentes e nós nos retemos nessa diferença. E a diferença é uma preciosidade da nossa vida. Se você tiver um molho de chaves, não é verdade que você pode abrir várias portas na vida? Não é? Depende. Se você tiver um molho de 40 chaves e todas essas chaves forem absolutamente iguais, você abre quantas portas? O que adianta ter 40 chaves no seu molho? Você precisa ter chaves diferentes. Se você tiver 40 trabalhadores para erguer um prédio, não é bom? 40 trabalhadores? E se forem todos engenheiros? Todos arquitetos? Todos fiscais de obra? Não rolou. Todos ajudantes de pedreiro? Precisa ter o quê? A diferença. A diferença, ela é fundamental para as nossas vidas. Mas além da diferença, precisa ter também, sabe o quê? A ideia, o padrão mental de aproveitar a diferença. O que nós temos feito com a diferença nas nossas vidas? As diferenças estão aí instaladas. As pessoas são negras, brancas, são homens, mulheres, são ricas e pobres, nordestinos e sulistas, brasileiros e argentinos, tem de todo tipo. O que nós temos feito com as diferenças? O primeiro modelo é o modelo competitivo. Notem que naquela imagem inicial, naquela dinâmica de grupo, o coordenador não falou:
quem chegar primeiro vai ganhar um prêmio. Não falou isso. Só separou em grupos e falou assim: atravessem o rio. Se ele tivesse falado assim: façam o que vocês puderem, quem ganhar vai... Nada. Não falou nada disso. Só deu uma tarefa: atravessem o rio. E o ser humano, ele já vê em tudo a competição. Ele vê a diferença e vê a competição. Homem e mulher competem um com o outro. Irmãos competem uns com os outros. Sogras e noras. No trabalho tem competição? Na religião tem competição? Onde que não tem competição? No condomínio. No trânsito não tem. A competição, o modelo competitivo, tem feito a gente viver as diferenças que estão aí o tempo todo e perder essa grande chave para o nosso aprendizado. A gente tem pego a grande chave do nosso aprendizado e jogado fora, distorcido, com a competição. Para mim foi muito prazeroso ler pela primeira vez as diferenças, que eu não vou saber explicar todas, se tiver algum médico aí me perdoe, sobre os hemisférios cerebrais. Vocês já leram a respeito disso? Os hemisférios cerebrais, eles estão, eu não vou saber qual é o direito, qual é o esquerdo, como faz qual coisa, mas eles têm o hemisfério direito e o esquerdo, e cada um deles está habilitado para um tipo de tarefa. Para uma tarefa é a tarefa mais das emoções, do trabalho disperso. O outro hemisfério é um hemisfério mais objetivo e para o trabalho concentrado. Isso lembra alguma coisa a vocês? Masculino e feminino, por exemplo? Se der para o homem várias tarefas, tem que dar uma por vez, né, não é? Faz isso. Ó, calma, a Eliana está fazendo. Faz aquilo. E para a mulher? Faz 10 coisas, né? Carrinho do bebê, mexendo a panela, Ana Maria Braga. Para o homem, dava para fazer isso? Não. Mas em compensação você vê as funções que exigem mais poder de concentração e de foco. Você tem várias policiais militares, por exemplo. Subindo o morro do Rio de Janeiro é difícil encontrar uma. Não é verdade? A igualdade. As mulheres querem igualdade, mas igualdade de subir no morro não se reivindica, não é verdade? Essas diferenças, o homem tem alguma coisa a aprender com a mulher? A mulher tem alguma coisa a aprender com o homem? Se enquanto nós estivermos na guerra dos sexos, o que nós vamos conseguir aprender com o outro? Homem é tudo igual, só muda de endereço. Mulher é assim, assim, assado. E fica generalizando, um tirando o sarro do outro. Eu sei que vocês nunca viveram isso. A humarada se junta, fala mal da mulher. A mulherada se junta, fala mal do homem. E assim a gente nunca aprende um com o outro. Continua achando que o problema é dos outros. Nossa, meu marido nem para levantar um pela cadeira, depois para lavar uma louça. O homem dificilmente fala isso. Eu pelo menos nunca vi dois homens reclamando assim. Puxa, outro dia eu estava andando de carro, chovendo, furou o pneu. Minha mulher nem se mexeu. Nem se mexeu. Nunca vi um homem reclamando disso, mas devia. É verdade? Do mesmo jeito. Porque a gente gosta de apontar o outro. A gente gosta de competir com o outro, mas nas coisas que nós somos melhores. As coisas que nós somos piores, não, isso não tem importância. Isso não. E assim nós vamos vivendo, e esse padrão nos tem afundado.
Porque a par dessas coisas risíveis, dessas brincadeiras que a gente está fazendo aqui, porque eu acho que a capacidade, a saúde mental da gente está na capacidade de rir da gente mesmo. Rir da gente mesmo é muito interessante, muito importante. Por exemplo, rir do racismo. Fizeram aí o projeto Genoma e viram que quase a totalidade da humanidade tem genes negros no sangue. Não é interessante isso? Como é que fica o racista? Se ele odeia negro, ele vai se suicidar. Aí vai o machista e descobre que ele tem hormônios femininos no corpo. A ciência quebra todos os nossos preconceitos e vai mostrando, jogando na cara da gente, que esse nosso orgulho besta, que só nos tem atrasado, um dos maiores crimes da humanidade, sabe qual é? E que pesa sobre o Brasil também, particularmente, um karma coletivo que nós vamos arrastar por muito tempo, é o karma da escravidão. Onde a religião, onde os representantes do Cristo na Terra chegaram a falar: o negro não tem alma, portanto pode-se escravizar, pode-se usar, pode-se fazer o que quiser. Carimbaram e autorizaram. Não é bonito isso? Cristo autorizou a escravatura, ou pelo menos os seus representantes infalíveis, que nem o simpaticíssimo do Papa Francisco ainda reconheceu que ele é infalível, né? Imagina um homem infalível. Como é que é um homem infalível? A infalibilidade papal ainda está determinada. Pois nós temos diferenças de pele? Temos diferenças de raça, temos diferenças de cultura, temos diferenças de sexo, classe social, nacionalidade, habilidades. Nós temos milhares de diferenças. Essa não é a questão. A questão é o que nós temos feito com as diferenças, como nós temos trabalhado com isso. O nosso problema é não, como na dinâmica que eu coloquei no início, o nosso olhar. Nós vivemos discutindo o que nos falta. Se você fosse fazer uma lista do que falta para você ser feliz, você não precisaria de uns 5 rolos de papel higiênico, escrever com letra bem miudinha? Porque falta tudo pra gente. Ai, meu Deus do céu, eu não consigo nada na vida, falta isso, aquilo. Começa com Brad Pitt, depois Angelina Jolie, daí com a conta bancária deles, e vai, né? Falta tudo para você ser feliz. Será, gente? Se Deus fosse ouvir as nossas orações, Ele ia falar: meu Deus, essas pessoas não têm nada. Como é que Deus ia poder falar meu Deus, né? Não tem jeito. Deus ia falar assim: eu devo ter errado muito, porque eu não dei nada para eles. Deus errou muito com a gente ao não ter dado nada para a gente. O coordenador errou muito ao ter dado um motor, um barco, um remo para aqueles grupos. Ele errou? Ele não errou, gente. O errado tem sido, nos últimos 40 mil anos, o nosso olhar sobre as diferenças. O nosso olhar sobre as diferenças tem nos retido no orgulho, na competição, na guerra, que nos sexos é guerra, entre as nações é guerra, entre as classes sociais é a luta de classes, e assim por diante. Em todos, a luta racial, a guerra étnica, o tempo todo, todas as diferenças nós transformamos em momento de autoafirmação. Eu quero ser o primeiro a passar para o outro lado do rio. Não importa se o meu modelo de chegar até lá, para ser primeiro, eu precise humilhar os outros. Até é bom, a gente gosta de humilhar os outros. Chega até lá e fica: aí, vai se afogar. Não importa se eu mesmo, para atravessar, por causa do meu modelo, demore infinitamente mais. Porque a cooperação, sem dúvida nenhuma, é um atalho para a vida da gente, é um atalho de aprendizado, mas a gente ignora isso. Nós queremos ser o primeiro, nem que demore, nem que sofra, nem que humilhe.
Cada vez que eu vejo uma notícia, e todo dia tem uma, de míssil e homem-bomba entre palestinos e israelenses, todo dia tem uma. Se hoje à noite se ligar o jornal e não tiver, olha, o que você pensa na milionésima notícia de míssil e de homem-bomba entre Israel e Palestina? O que você pensa? Você pode pensar várias coisas. A notícia de hoje mesmo? Será que eles não tinham um buraco e reeditaram a notícia de ontem? Mas essencialmente você pensa assim: quando é que eles vão parar? Quando é que eles vão acordar? E aí eu pego essa sua observação, essa nossa observação sobre eles, e coloco na boca dos nossos anjos de guarda, olhando para a gente, vendo o nosso padrão competitivo continuando a gerar dívidas, ferimentos de todos os lados, atraso na nossa evolução, e perguntando para a gente o quê? Quando é que eles vão parar? Quando é que eles vão aprender? Quando é que eles vão mudar o modelo? É uma pergunta importante, gente? Nós temos retidos na beira do rio, e aqueles que aprenderam já estão ultrapassando o 10º rio. Aqueles que não conseguirem aprender não vão para o inferno, não vão queimar no azeite quente. Nós estamos no momento da transição, sim. Nós estamos no momento definitivo, onde vai separar o joio do trigo, os peixes, as cabras dos bodes, como está anunciado nos evangelhos. Exatamente, é nesse momento agora. Mas não tem dúvida que as pessoas que não forem selecionadas, os esquerdistas do Cristo, numa das passagens, os bodes ou o joio, se esses formos nós vamos para um outro planeta e não vamos estar perdidos. No livro Há 2000 anos há um personagem fantástico que ilustra muito bem isso que nós estamos falando aqui agora. É um senador da República Romana, Públio Lentulus. Um senador da República Romana é um dos homens mais poderosos do seu tempo. O Império Romano, gente, ele tinha conquistado praticamente todo mundo conhecido. E ele tinha uma filha com uma doença incurável. O médico lá de Roma, os médicos consultados falaram assim: não temos mais o que fazer para ela, não sabemos como curar, a sua filha não tem cura, e a única coisa que a gente consegue ter uma ideia aqui de que possa melhorar é uma mudança de clima. Quem sabe o senhor vai para uma outra região com um clima melhor e pode obter alguma melhora nela, mas cura não vai ter jeito. E foi aconselhado ele ir para a Palestina, na beira de um lago, e a cidade escolhida para ele foi a cidade de Cafarnaum. Quase que era o centro, era praticamente o centro da pregação de Jesus Cristo, porque era exatamente nos tempos da pregação de Jesus Cristo. Mas a menina, depois de uma melhora inicial, começou a piorar drasticamente. E todos os médicos que ele chamava do mundo todo desenganaram e falaram: não vai ter mais jeito. E ele, absolutamente desesperado, porque aquela filha era o grande amor da vida dele, ele se aproximou do leito de morte da filha e falou assim: filha, o que você quiser, peça o que você quiser que eu te dou. E ela, que já tinha conversado, que era dada a conversar com as serviçais da casa dela, soube e pediu para o pai: pai, eu quero o profeta Galileu. Como é que é, filha? Nós, a elite cultural, política e militar do mundo, que dominamos essa gentalha aqui, você vai querer que eu traga esse mendigo para falar com vocês, esse enganador? Pai, eu quero o Rabi da Galileia. E aí
ele ficou no maior dilema da vida dele e falou assim: como é que eu vou resolver isso? Eu não posso desatender a minha filha, mas também não posso, como um senador de Roma, aparecer no meio desse povaréu diante de um enganador, porque vai denegrir a minha imagem. E ele encontrou uma saída muito inteligente, que era, ele falou assim: eu vou até o lugar onde ele prega todas as tardes, eu vou, mas vou num horário que eu sei que ele não está. Resolveu o assunto. Vou até lá, um gesto de boa vontade, cumpro o que eu comprometi com a minha filha, mas não vou encontrá-lo, ninguém vai me ver e não vai ficar mal para a minha reputação. Beleza. E foi, não tinha ninguém. E aí, ele, para não ficar feio, voltar rápido, ele foi dar um tempo lá, né? Sentou debaixo da árvore que Jesus sempre pregava e ficou ali. Só que nesse tempo que ele ficou ali, aconteceu uma coisa que ele que escreve o livro não sabe dizer o que aconteceu. Não sabe se ele dormiu, não sabe se ele delirou, se ele desmaiou, o que aconteceu. O que aconteceu é que ele, de repente, ele olhava para o céu e viu as nuvens se abrindo e surgindo na frente dele a figura do Rabi da Galileia, que advertia-o seriamente: senador, por que o senhor veio nessa hora que sabia que eu não estava? Por que o senhor foi fazer isso? Depois de adverti-lo severamente, falou assim: a sua filha vai ser curada. Não pelo senhor, vai ser curada pela sua esposa, pela fé da sua esposa, que está lá na sua casa e que é o bastião moral da sua família. E aí ele volta para casa e a filha está curada. E aí ele exalta a própria diligência dele como pai, que tinha chamado médicos do mundo todo e que tinha obtido a cura, ainda que tardia, da filha dele. Não deu o braço a torcer. Lá debaixo da árvore, Jesus o adverte: se você é livre para aceitar esse novo paradigma, esse novo modelo de vida, esse novo norte para a tua vida que eu represento, dizia Jesus para ele. Mas, se você não quiser, não tem importância, você é livre. Você vai precisar, só daqui a 2000 anos, você vai ter outra oportunidade de fazer um trabalho de divulgação e de exemplificação do Evangelho na Terra. Passaram-se 2000 anos. O senador Públio Lentulus vem trabalhar no Brasil em parceria com o Chico Xavier. É o mensageiro Emmanuel. E ele fez um trabalho aqui no Brasil, um campo de divulgação do Evangelho, que no qual especialmente se pauta esse nosso trabalho, dessas palestras. Na série Fonte Viva, por exemplo, Caminho, Verdade e Vida, um dos livros dessa série, vem falar dos evangelhos, mais de 2000 citações do Evangelho, citando e explicando didaticamente para a gente todas ou muitas das principais passagens do Evangelho. 2000 anos depois, ele finalmente conseguiu cumprir o papel que ele não tinha feito há 2000 anos atrás. Nós também não estamos condenados, como eu falei, ao inferno. Não estamos condenados a nada. Um dia, a nossa única condenação é a condenação à felicidade, a condenação à luz, a condenação à realização espiritual. Só que o caminho para chegar até lá depende da nossa decisão agora. Agora é o nosso momento. Você está debaixo da árvore. Nós estamos debaixo da árvore. Nós estamos encontrando com Jesus. A decisão é nossa. Obrigado.